E aí, gente? É porque acabou o tempo, né? É tudo tranquilo aqui quanto à fermentação, gente? Perguntas. Alguém tem perguntas? Explica de novo essa parte que o NAD ele volta. Isso. Olha só. Só um momentinho. É seguinte, ó. Bom, o NAD, ele é uma molécula que a gente precisa em toda fermentação. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui. Vocês acham que uma bactéria que faz o processo fermentativo, né? Ela usa só uma glicose ou ela usa milhares, milhões de glicose por dia? Milhões de glicose por dia. Muito, né? Certo. Então, vamos pensar. Se eu só transformasse esse NAD em NADH e deixasse esse NADH aqui, você concorda que na próxima fermentação que eu fosse fazer, não tinha como eu usar o NAD anterior? Aham. Certo? Então, imagina o tanto de energia que eu vou gastar para produzir esse NAD se esse NAD não voltar para ser reutilizado. Tá certo? Então, esse é o pensamento do metabolismo. O metabolismo ele tem que aproveitar as moléculas, tanto como as enzimas. As enzimas elas entram na reação. Ele acha tão bom. É, as enzimas elas entram na reação química, só que depois que elas entram, elas voltam da mesma forma, sem ter nenhuma mudança conformacional, para fazer de novo uma próxima reação química. Porque se eu for produzir para cada glicose transformar, produzir um monte de enzima, eu vou gastar tanta energia que não vai compensar. Tudo bem? Então, qual que é a ideia do metabolismo de todo ser vivo? É aproveitar as moléculas. Então, ao final da reação química, é legal que as enzimas e os aceptores eles estejam da mesma forma quando começou o ciclo, beleza? Então, quando começar e terminar a fermentação, o NAD ele tem que estar da mesma forma. O NAD ele tem que voltar a ser NAD. Por quê? Porque aí, quando eu for fazer de novo a fermentação, eu vou utilizar ele novamente. Da mesma forma, o ATP. O ATP, quando ele é formado na forma de ATP, é a minha moeda energética, não é? Mas quando o microorganismo for utilizar o ATP como forma de energia, ele vai transformar o ATP em ADP mais fosfato inorgânico. Aí o que que acontece? Esse ADP volta lá de novo para a fermentação para pegar mais energia, tudo bem? Então, não compensa para o ser vivo produzir outro NAD a toda a glicose que ele vai utilizar como energia. Então, por isso que ele faz essa segunda etapa aqui, ó. Nessa segunda etapa, eu vou transferir esse NADH que foi captado, esse hidrogênio que foi captado na glicólise, para o ácido pirúvico. O ácido pirúvico ele vai ser liberado depois. E aí eu vou restituir o meu NADH, que vai ser utilizado novamente na reação de glicólise, para eu não ter que produzir, sintetizar um outro NAD. Se eu for sintetizar o outro NAD, eu vou gastar mais energia. Então, é melhor eu utilizar um que já foi utilizado em várias outras reações químicas do que ter que sintetizar outro. Tudo bem? Então, as moléculas, as biomoléculas nossas, as enzimas, esses que estão nos processos metabólicos, eles fazem muitas reações químicas utilizando a mesma enzima, o mesmo NAD, isso como estratégia de não gastar muita energia para sintetizar novas moléculas. Entendido?
Diga. No caso da respiração também reutiliza o NAD? Sim, quer ver? Vamos voltar lá. Olha só, quando tem aqui na respiração, deixa eu pôr num trem mais bonito aqui. Ó, tá vendo que aqui, ó, eu peguei o NAD e o FAD, NAD. Peguei o hidrogênio, não foi? Daqui. E aí ele virou NADH, não foi? Certo? Tranquilo? Quando ele vai jogar o elétron... Quem que tá fazendo esse barulho, gente? Quando eu vou lá para a cadeia de transporte de elétrons, o que o NAD e o FAD vão doar para a cadeia de transporte de elétrons? Esse hidrogênio, tá certo? E aí ele vai ser restituído a NAD. Tranquilo? Então, esse elétron, ele vem junto com o H. Então, esse H que está passando aqui, ó, e é este H que vai produzir a energia para eu transformar ADP em ATP. Tudo bem? E aí, de certa forma, o NAD foi restituído. Ele não é mais NADH. Aí ele volta lá de novo para fazer uma outra reação química com uma outra glicose. Tranquilo? Entendido? Tranquilo. Entendido? Gente, alguma dúvida sobre respiração? Posso acreditar que vocês entenderam? Tá mais claro agora. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Era isso que eu tinha para falar. Querem uma revisãozinha rápida? Ou não precisa? Sim, professor. Então, ó, vamos lá, fazer uma revisão rapidão. Bom, eu tenho dois tipos de respiração. Espera aí só um pouquinho. A respiração aeróbia e a respiração anaeróbia. A respiração aeróbia gasta oxigênio. A respiração anaeróbia não gasta oxigênio, é a chamada fermentação, certo? Qual que é a função dos dois? A função dos dois é produzir ATP, certo? Eu escrevi oxigênio. É produzir ATP, certo? Que é a nossa moeda energética. Tudo bem? Na respiração celular, nós temos três fases: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons. Na glicólise, eu tenho a transformação de glicose em ácido pirúvico, ou piruvato. Eu quebrei uma glicose em duas moléculas menores de ácido pirúvico. Durante esse processo, eu tenho produção de ATP e eu tenho produção de NADH, certo? Então, qual que é o saldo final da glicólise? 2 ácido pirúvico a partir da glicose, ganho de ATP, produção de NADH, certo? Se eu for para a fermentação, eu só vou restituir um NADH em NAD, né? Vou transferir esse H do NADH para o ácido pirúvico e produzir a minha molécula final, que são várias, dependendo da bactéria. E aí eu já tenho o meu ATP que eu quero, tá certo? Agora, se for uma respiração com oxigênio, eu tenho mais duas fases, que é o ciclo de Krebs e a cadeia de transporte de elétrons. No ciclo de Krebs, o piruvato ou ácido pirúvico é transformado em acetilcoenzima A. E a acetilcoenzima A, ela entra no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, eu tenho liberação de CO2, produção de ATP
e produção de um monte de NAD a partir de NADH a partir do NAD. Tudo bem? Esse NAD e esse FADH, eles vão lá para a cadeia de transporte de elétrons, vão doar esses hidrogênios para a cadeia de transporte. Esses elétrons vão fazer uma corrente elétrica, na qual eu vou gerar ATP. Além da geração de ATP, eu vou liberar água a partir do oxigênio. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, então nós finalizamos aqui o conteúdo, tá certo? Falo para vocês que esse é o conteúdo mais difícil, junto com genética. Esse e genética são os mais difíceis, mas bioquímica é muito mais difícil, tá bom? Metabolismo. Então, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu ver quantas horas são. Bom, vocês querem fazer o exercício e aí eu corrijo com vocês daqui uns 15 minutinhos, os exercícios na plataforma, pode ser? Pode ser. Pode ser, meninos? Então, olha só, agora são 8h30. Então, 8h45, a gente volta no Zoom de novo e aí eu vou e resolvo os exercícios com vocês, pode ser? Pode. Então, tenta fazer lá, eu vou terminar a reunião aqui agora e daqui 15 minutos a gente volta, tá bom? Eu aviso no WhatsApp para vocês, tá certo? Certo. Até daqui a pouco então, gente.